Fala, leitores da Bíblia! Hoje a gente vai ler Atos capítulo 15. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Ora, Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que fez estas coisas conhecidas desde séculos. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mão deles. Os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais
pessoalmente vos dirão também estas palavras, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunida a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que os enviaram, mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando, com muitos outros, a palavra do Senhor. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Nesse capítulo 15, a gente aprende como que as coisas devem ser resolvidas, os problemas, as demandas da igreja. Uma questão muito importante foi levantada. Os gentios, ou seja, os não-judeus, eles deveriam ou não deveriam ser circuncidados quando crescem no Evangelho do Senhor Jesus Cristo? Alguns da linha dos fariseus diziam que eles deveriam sim ser circuncidados, mas Paulo e Barnabé, obviamente, não compreendiam assim. E a questão, então, teve de ser tratada. E como ela foi tratada? Ela foi tratada num concílio, ou seja, numa reunião entre os apóstolos, os presbíteros, os líderes da igreja. Eles ali puderam expor as suas opiniões, puderam dizer aquilo que eles pensavam e chegar a uma conclusão em comum. Pedro se manifestou dizendo que os gentios haviam recebido o Espírito Santo, e ele, inclusive, foi instrumento de Deus. Nesse início, a gente já leu isso, né? Paulo e Barnabé também participaram da discussão, dizendo a respeito das coisas maravilhosas que Deus estava fazendo entre os gentios. E também Tiago, ele pôde ali expor a sua opinião e, inclusive, associou um texto bíblico a esta questão, mostrando que era de total interesse do próprio Deus que os homens de todas as nações pudessem se aproximar dele, conhecê-lo e serem salvos por ele. Então foi decidido que os gentios não deveriam ser circuncidados, mas apenas seguir alguns pequenos preceitos que eles colocaram, né? Deveriam se abster da carne de animais sufocados, do sangue, das relações sexuais ilícitas. E então decidiram enviar uma comitiva para que pudessem levar essa informação, essa decisão do Concílio de Jerusalém para as igrejas gentílicas, né? E eles foram, então, Judas, não Iscariotes, obviamente, né? E Silas acompanharam Paulo e Barnabé até Antioquia. E a igreja de Antioquia se alegrou com isso e tudo passou a ficar em paz. Dos dois que foram até Antioquia, Silas preferiu ficar e, inclusive, ele se tornou o companheiro de Paulo nas próximas viagens missionárias. Barnabé acabou se distanciando de Paulo
por conta de uma desavença. Essas coisas realmente acontecem, infelizmente. Mas, pela graça de Deus, essas coisas não destroem o trabalho da evangelização do mundo, mas por vezes acabam sendo usadas por Deus. Então, Barnabé segue junto a João Marcos, aquele que havia abandonado Paulo e Barnabé inicialmente, e o próprio Paulo segue adiante com Silas, acompanhado de Silas. Nós vemos aqui o início da igreja e aqui nós temos diversas lições importantes para a nossa vida. Eu faço parte de uma igreja chamada presbiteriana porque nós tentamos seguir o mesmo modelo de liderança de Atos. Ou seja, quando existem demandas, questões a serem resolvidas, não tem um líder que é maior do que todos, que toma a decisão e todos devem cumprir. Isso acontece em muitas igrejas. Na nossa igreja, o pastor ele não tem toda essa proeminência. Por quê? Porque o pastor é um líder dentre outros que devem tomar as decisões em colegiado. E dessa forma, então, a decisão é tomada pela maioria, pelo colegiado, e não por um indivíduo especificamente. E isso evita que muitos problemas aconteçam. Nós temos visto em muitos lugares problemas grandes acontecerem porque alguns tomam uma atitude arbitrária, autoritativa e todos seguem as suas opiniões. Isso é devastador em qualquer lugar e de modo especial na igreja.